Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Bom, espero que estejam todos bem. Hoje é domingo, mais um dia para adorarmos a Deus, para entendermos mais da palavra de Deus e mais uma história da Bíblia para a tia contar para vocês, ensinar um pouquinho mais da Bíblia. Mas antes de iniciarmos a nossa história, vamos fazer uma oração? Fechem os olhos e abaixem a cabeça. Senhor amado, obrigado a Deus por mais este dia. Obrigado, Pai, pela vida de cada criança, pela vida de cada família, Pai. Obrigado pelo Teu amor e pelo Teu cuidado. Perdoa, Pai, os nossos erros, os nossos pecados, ó Pai. E abençoa, Pai, as nossas vidas, abençoa essa história que as crianças possam entender, ó Pai. Isso é o que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, a história de hoje está lá em Daniel, no capítulo 6. É o capítulo inteiro de Daniel que a tia vai estar contando para vocês a história de hoje, tá bom? Crianças, este é o rei Dário. Este rei, ele reinava lá na terra no reinado de Babilônia. Ele era o rei da Babilônia. E ele, no reino dele, ele queria separar o seu reino em 120 divisões. E nessas 120 divisões, bastante coisa, ele queria colocar vários governantes em cada divisão dessa. Um governante. Então, tinham vários governantes que iam cuidar dessas divisões. E sobre essas divisões, cada governante desse daqui, acima deles, tinham 3 governantes que mandavam nos 120. E dentre desses 3, que eram mais importantes, tinha Daniel, que o rei Dário gostava muito de Daniel. Então o rei acabou deixando Daniel como um desses governantes superiores. E Daniel, ele era um desses 3, ele era um governante muito bom. Tudo que ele fazia com excelência. Ele fazia sempre o melhor. Ele sempre buscava fazer o melhor. Então, todas as atividades em que ele fazia, ele sempre mostrava o seu melhor. E as outras pessoas, os outros governantes, tinham muita inveja dele, porque ele fazia essas coisas. E o rei Dário gostava do Daniel, porque ele fazia tudo com perfeição. Mas Daniel, ele fazia isso, vocês sabem para quê também? Com toda essa perfeição? Daniel, ele era uma pessoa que adorava a Deus, que amava a Deus. E Daniel, ele tinha um costume de fazer orações durante o dia. Ele orava 3 vezes ao dia no seu quarto. Ele não tinha vergonha, ele ia perto das janelas, as pessoas viam ele orando e ele sempre buscava a Deus. E em todas as atividades que ele fazia no reino de Dário, no reinado de Dário, ele buscava glorificar a Deus também. Porque nós temos que fazer as nossas atividades também com excelência, não é? Porque tudo que fazemos é para glorificar ao Senhor. Então, se a gente vai para a escola, se a gente está em casa estudando, a gente tem que buscar fazer o melhor. Porque fazendo o melhor, a gente está glorificando a Deus também. É estudar para as provas, é ajudar a mamãe e o papai arrumando a casa. Isso a gente faz que nem Daniel, fazendo o melhor no seu trabalho, assim ele glorificava a Deus. Mas os outros governantes ficavam com muita inveja de Daniel. Inveja é feio, não é? É muito feio ter inveja das pessoas. Querer o que as outras pessoas têm ou desejar o mal para elas. E Daniel fazia tudo perfeitamente, ele adorava ao Senhor, ele buscava a Deus. E o rei Dário gostava tanto de Daniel que o rei começou a pensar: eu vou colocar Daniel acima de todas as pessoas para que ele governe o meu reino, só não mande em mim. Né? Daniel só não podia mandar no rei, mas no restante das pessoas Daniel
poderia mandar. E o rei começou a pensar em fazer isso, porque Daniel era uma pessoa muito boa. Daniel era uma pessoa que fazia tudo muito bem feito. E o rei Dário gostava bastante. Então, esses outros governantes estavam com muita inveja de Daniel, porque Daniel era muito bem visto e muito bem quisto pelo rei. Então eles começaram a pensar: o que nós podemos fazer? Porque Daniel faz tudo tão perfeito. Daniel não erra em nada. Será que a gente não pode ver alguma coisa que não fuja do que ele faz ali, do que ele busca a Deus, ao Deus dele? Será que ele não erra em nada? E eles começaram a pensar e pensar em alguma coisa que eles poderiam afetar a Daniel e falar para o rei. Então eles pensaram em algo, porque eles sabiam que Daniel orava. Então eles pensaram em algo, eles tramaram ali entre eles e foram falar com o rei. Eles foram até o rei e falaram: Rei, nós temos uma ideia para você. por que você não decreta? Por que você não coloca uma lei que todas as pessoas do seu reino adorem só você, que busquem só você, não tenha mais nenhum outro Deus? E então o rei Dário pensou: é uma boa ideia. Todas as pessoas do reino vão adorar somente a mim. E então esses governantes aqui que estavam com inveja de Daniel falaram: e aquele que não te adorar faz o seguinte: lança na cova dos leões. Lança lá, e porque eles desobedeceram a lei. Não pode. Se alguém desobedecer a lei, lança na cova dos leões. E então o rei Dário pensou e... Ok, vou fazer isso. Então ele decretou, ele deixou como uma lei que é obrigatório a todas as pessoas do reino que não adorassem a nenhum outro Deus e que adorassem somente ao rei Dário. E eles saíram todos felizes ali, porque eles tinham conseguido tramar. E então Daniel seguiu a sua vida, sempre, como sempre. Ele ia para o seu quarto, ele orava 3 vezes ao dia. Ele sabia do decreto que não poderia adorar a Deus somente ao rei Dário. Mas mesmo assim, Daniel continuou fazendo as coisas que ele fazia. Ele continuou orando, ele continuou adorando ao Senhor 3 vezes ao dia, como ele sempre fez. Ele não teve medo. Ele foi, orou e confiou em Deus. E então, aqueles que tinham planejado algo ruim para Daniel, viram que ele estava lá orando e foram até o rei. Chamaram o rei e eles falaram: Senhor, rei, Senhor rei Dário, sabe o decreto que o Senhor estabeleceu? A lei que o Senhor estabeleceu? Ele: sim, eu sei. Tem uma pessoa que não está cumprindo essa lei. É o Daniel. Vimos ele adorando, orando a Deus. E o rei Dário ficou tão triste, porque ele fez uma lei em que obrigava as pessoas a adorar a ele, e se não adorasse, ia ser lançado na cova dos leões. E o rei Dário gostava tanto de Daniel, mas se ele fez algo que era obrigatório, ele tinha que cumprir, não é? Então ele pediu para que Daniel viesse ali. E Daniel foi. Daniel foi levado até o rei Dário, e o rei falou: Daniel, você descumpriu o meu decreto. Infelizmente, terei que te lançar na cova dos leões. E então levaram Daniel até a cova dos leões, onde tinham vários leões famintos ali, onde Daniel seria lançado. E o rei falou para Daniel: Daniel, não queria que isso acontecesse, mas eu tenho que fazer porque eu decretei isso, eu deixei como obrigatório. mas que esse Deus que você serve, que ele possa te salvar. E lançaram Daniel na cova dos leões, no meio daqueles leões ferozes ali, e fecharam a cova. Deixaram Daniel ali, e o rei selou
a porta da cova ali, né, com o seu anel. E então o rei, ele voltou para o seu palácio, só que ele não conseguiu dormir. Ele ficou tão preocupado, porque ele gostava de Daniel e ficou pensando, será que Daniel está vivo? Será que Daniel vai sobreviver? Meu Deus, tenha misericórdia de Daniel, que o Deus de Daniel salve ele. E ele não conseguiu dormir à noite porque ficou preocupado. E passou a noite e amanheceu, e logo cedinho ele saiu da sua casa, do seu palácio, e foi até a cova onde estavam os leões. Ele foi até lá, mas ele foi triste, porque ele pensava que Daniel já estaria morto. Mas ele foi lá. Então, quando ele chegou na cova, com todos aqueles leões ferozes, o rei chegou e chamou: Daniel, Daniel, você está vivo. O teu Deus te salvou. E então, daquela cova, saiu Daniel e falou para o rei: Rei, meu rei, eu orei e confiei em Deus. O meu Deus me salvou. Ele mandou um anjo e fechou a boca de todos os leões. Nenhum leão devorou Daniel, nenhum leão tirou nenhuma lasquinha de Daniel, porque um anjo fechou a boca dos leões para que eles não fizessem nada com Daniel. E então Daniel falou que Deus viu que ele não tinha feito nada de errado, nem contra o rei, nem contra Deus, e ele confiou em Deus. E então Deus não permitiu que Daniel fosse morto. E o rei ficou tão feliz, tão alegre que Daniel estava bem, estava vivo. Mas aí ele pediu para que aqueles homens que tinham feito mal para Daniel fossem lançados na cova. E então aqueles homens que tinham tramado contra Daniel foram lançados na cova, e os leões não perdoaram eles. Eles não sobreviveram. Os leões estavam famintos. E quando o rei falou com Daniel, o rei falou: o teu Deus te salvou, e eu vou decretar, eu vou colocar uma lei para que todo o reino, todas as pessoas adorem ao teu Deus, porque o teu Deus te salvou, porque o teu Deus reina sobre todos, porque o reino dele nunca acabará. E assim todo o reino adoraria a Deus, porque é o Deus que Daniel confiou, é o Deus que Daniel orou e que Daniel não teve vergonha, confiou, continuou orando e confiou em Deus, e Deus o salvou da cova dos leões, o salvou da boca dos leões. E o versículo de hoje que eu vou deixar para vocês está lá em Daniel 6, versículo 10, que diz assim: 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então, crianças, vocês viram que Daniel sempre orava, sempre buscava a Deus, e mesmo com o decreto, mesmo com a lei do rei para que não pudesse fazer aquilo, para que não fizesse aquilo, Daniel confiou em Deus, para que ele orasse e que Deus continuasse conservando ele, guardando a vida dele. Ele confiou. Se ele fosse morto ou não, ele confiaria em Deus, independente do que acontecesse. E Deus o guardou. E nós, crianças? Será que nós confiamos em Deus e adoramos somente a Deus? Será que não fazemos outra coisa? Será que a gente não está assistindo muito vídeo na internet? Será que não estamos passando muito tempo na televisão agora que a gente está em casa? Fica assistindo aqueles desenhos que não agradam a Deus,
desenho de luta, desenho que tem coisas que não agradam ao Senhor, que não louvam ao Senhor? Será que isso, a gente está perdendo muito tempo com isso? Será que Deus não queria que a gente estivesse lá cantando para Ele, louvando ao Senhor, orando a Deus, falando com Deus? Assim como o rei Dário pediu que adorasse somente a Ele e não adorasse a Deus, se a gente está assistindo só vídeos, jogando videogame, passando muito tempo na televisão, no celular, a gente está adorando as outras coisas e não a Deus. A gente está passando muito tempo fazendo outras coisas que não adorando a Deus. Temos que ser que nem Daniel, que orava 3 vezes ao dia e orava bastante tempo buscando a Deus, servindo a Deus. Ele obedecia a Deus, ele não desobedeceu ao Senhor. Com a lei do rei Dário, ele continuou orando, buscando ao Senhor e confiando em Deus. Então que a gente consiga fazer as nossas coisas, assistir os desenhos, mas não passar muito tempo assistindo isso. Ver se isso está louvando e glorificando o nome de Deus. Então que a gente possa estar obedecendo a Deus, obedecendo o papai, a mamãe, ajudando em casa, fazendo as lições, estudando, mas principalmente orando, buscando ao Senhor, lendo a Bíblia, pedindo para o papai, para a mamãe, para estarem lendo a Bíblia com a gente, tá bom? Que assim a gente vai estar adorando a Deus, buscando a Deus, servindo a Ele e obedecendo Ele. Amém? Para finalizarmos, vamos fazer uma oração? Fechem os olhos e abaixem a cabeça. Senhor, obrigado a Deus por esta história, Pai, pelo ensinamento que o Senhor nos deste, Pai. Obrigado pelo Teu cuidado, pelo Teu amor em nossas vidas. E ajuda cada um de nós, ó Pai, a buscarmos somente a Ti, a Te adorarmos, a aprendermos, a passarmos mais o nosso tempo junto de Ti, buscando ao Senhor, orando, e não perdermos o nosso tempo com outras coisas que não agradam a Ti, ó Deus. Cuida das nossas crianças, ó Pai, de cada uma delas, de cada família, Deus. Isso é o que eu lhe peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Um beijo para vocês e até o próximo domingo.